Seja abençoado pela palavra do pastor Vinícius Alevato. Assista até o final. Irmãos, nós estamos vivendo um ano que é o ano da casa cheia. Foi uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, baseada em Atos dos Apóstolos, quando veio a descida do Espírito Santo. Está aqui o texto, Atos 2:2, diz que o Espírito encheu toda a casa em que eles estavam assentados. É interessante que, naquele momento, irmãos, que o Espírito Santo ele encheu a casa, em Atos dos Apóstolos, aconteceram muitas coisas ali. A partir dali, aconteceram muitas coisas. A partir do momento em que a casa foi cheia, muitas coisas aconteceram. Eu quero dizer algo para você. Pouca ou nenhuma foram naturais. Todas elas, ou a maioria delas, foram espirituais. Até porque, irmãos, o espiritual governa sobre o natural. Nós precisamos entender isso. Eu sei que nós estamos num tempo onde nós precisamos pegar tudo, onde nós precisamos ver tudo, precisamos sentir tudo. Nós queremos prova de tudo hoje. Eu sei que nós estamos nesse tempo, mas uma vida de fé não pode ser baseada por algo natural, humano, e que nós precisamos o tempo todo de testificação. Por quê, irmãos? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não, deixa eu falar para você, está lá em Hebreus 11:1, que não se veem. E a convicção, certeza das coisas que se esperam. Eu costumo dizer, se a gente vê, toca e sente, não é fé. Se a gente vê, toca e sente, não é fé. Agora, se sem a gente ver, se sem a gente tocar, nós temos convicção, aí já é fé. Aí um dia, quando se materializar, nós tocaremos. Quem acredita, irmãos, quem acredita nas coisas só quando acontece, está pegando carona na fé dos outros, boleia na fé dos outros. Depois que acontece, todo mundo acredita. Eu sabia, Deus estava com ele. Eu sabia, Deus estava com ela. Eu sabia. Mas quando não estava vendo nada, poucos eram aqueles que acreditavam. Mas uma coisa que eu quero dizer para você é que o ano da casa cheia é uma casa cheia de fé, uma casa cheia de Deus, uma casa cheia da palavra, uma casa cheia de generosidade. Nós temos visto palavras nesse sentido. E algo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje é uma casa cheia de honra. Diga comigo assim, se você puder. Uma casa cheia de honra. Aleluia. Amém, queridos? Uma casa cheia de honra. Amém? E o que é honra, né, irmãos? O que é honra? Quantas vezes essa semana você ouviu falar sobre honra na sua vida? Quantas vezes nesse ano, que entrou agora, Que ano que é? Me avisa aí. 2026, quantas vezes você ouviu falar sobre honra? Eu particularmente, irmão, ainda ouvi falar pouco sobre honra. E honra é um tema importantíssimo. Honra, além de ser um estilo de vida, é um princípio poderoso. Honra é uma semente poderosa. Quando nós honramos, nós estamos semeando, e semeando coisa boa na nossa própria vida. Só que, quem é que está ensinando a gente a honrar hoje? Ninguém, irmãos. É algo que está fora de moda. A verdade é que nós não estamos aprendendo nem a honrar a nós próprios. A gente pouco até se honra. Não é, irmãos? Então, honra é algo que é preciso ser visto. E a casa cheia de honra é uma casa no padrão de Deus. Deus, Ele nos ensina a honrá-lo em primeiro lugar e nós vamos ver isso. Primeira honra é sempre para Ele, amém? Eu gostaria de ler a palavra de Deus lá no último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. O capítulo é o 4, o verso é o 10 e 11. Apocalipse, eu já disse para você, quem tem medo, não tenha medo. Falei na sexta-feira. Apocalipse fala sobre a vitória de Cristo e da sua igreja. Tranquilo. Não tenha medo do Apocalipse.
Leia o Apocalipse com essa perspectiva. Vitória de Cristo, da igreja, sobre o nosso inimigo, que é o diabo. Amém? E a derrota de Satanás. É o estabelecimento do trono, da glória, a restauração de todas as coisas. Apocalipse 4, 10 e 11, tem um texto que me marca muito aqui. E nós vamos ler juntos esse texto. Você que tem Bíblia, acompanha aí na sua Bíblia, pode ser digital ou em papel. Cadê os irmãos da Bíblia de papel aí? Cadê? Somos poucos, né, irmãos? Na minha época, se você não tivesse a Bíblia de papel embaixo do braço, você não era crente, não. Tinha que andar com a Bíblia de papel embaixo do braço. E até hoje, os mais antigos aí da fé ainda falam. Eu não sou contra a Bíblia de papel, não. Na verdade, os meus devocionais são todos feitos em Bíblia de papel. Eu prefiro. E olha que eu sou novo, hein, irmãos? Eu sou da geração Z. Só que não, né? Minha geração tá um pouquinho já atrasada, né, Celestinha? Minha geração qual é? Nem sei. Qual é a minha geração? Apocalipse 4, verso 10 e 11. Vamos lá, eu vou ler junto com vocês, que é melhor. Porque às vezes a minha versão diz assim: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono. E faz o que, irmãos? E adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas. As coroas de quem que eles lançam? As suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Aleluia. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, entregamos a nossa vida diante de ti. Pedimos, fala conosco, Pai, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Abra os entendimentos, abra o coração. Pai, eu repreendo todo espírito maligno, toda seta diabólica, toda distração no nosso meio, porque nós queremos declarar que estamos atentos, alertas e prontos, Senhor, para receber a semente da Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, faça tudo aquilo que o Senhor planeou para essa manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então, Apocalipse aqui revela coisas poderosas. A primeira coisa que nós vamos ver é que os 24 anciãos, eles tinham posições. Irmãos, pensa comigo. A Bíblia, quando fala de algumas coisas, ela está usando alegorias, símbolos, tá bem? Você sabe muito bem que se eu comprar um trono, uma coroa, um cetro, colocar aqui em cima desse púlpito, sentar em cima dele, eu não vou virar um rei, amém? Você sabe disso, né? Isso não adianta, eu posso comprar, colocar aqui em cima, eu não vou virar um rei. Então, isso é um símbolo de autoridade, um símbolo de posição. Quando a Bíblia está falando sobre alguém que colocou as suas coroas diante do Senhor, sabe o que ele está dizendo para Deus? Ele está dizendo: Deus, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, todas as minhas obras, eu estou entregando diante de Ti, porque eu reconheço que sem o Senhor eu não teria feito e conquistado coisa alguma. É isso que eles estão fazendo. Eles estão tributando a Deus, eles estão devolvendo para Deus, estão devolvendo para Cristo as suas honras, aquilo que eles receberam. Isso é poderoso. Essa, irmão, será a nossa posição no fim dos tempos, quando nós encontrarmos com Deus. Porque nós teremos obras, amém? Nós somos gente de obra, glória a Deus, amém? Nós somos povo que nos importamos em fazer boas obras. Nós gostamos de abençoar, servir a Deus. Eu tenho certeza disso, o teu coração é esse. Eu sei, irmãos, que você vai ser uma bênção, e já é uma bênção na vida de muitas pessoas. Amém? Você é útil na vida de muitas pessoas. Você já serve muitas pessoas. E você também tem aprendido a servir a Deus.
E vai chegar num tempo aonde Deus irá perguntar para nós: cadê as suas obras? Cadê aquilo que você fez? Cadê a materialização dos dons, dos talentos, tudo que eu te dei? O que você fez com isso? Aí você vai chegar lá diante dele e vai começar a mostrar para ele tudo que foi feito com as suas mãos, com as suas habilidades, com os seus dons, com os seus talentos, os serviços que você prestou ao reino dele e às pessoas. Só que quando o Senhor vier e falar assim: filho meu, bendito de meu Pai, vem aqui, entra aqui no gozo do teu Senhor, você vai fazer o quê? Você vai inclinar diante dele, vai falar: não, Senhor, isso não foi por conta de mim, não fui eu que fiz essas coisas. Se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido fazer nada disso. Isso é honra. É por conta de você, Senhor. É por conta do teu poder. Foi porque o Senhor fez algo na minha vida. É por isso que eu consegui fazer algo na vida das outras pessoas. E hoje, irmãos, nós vamos aprender como nós devemos encher a nossa casa de honra. Como é que nós devemos encher a casa de honra? Na minha época ainda, os mais velhos, né? Os pais eram os donos da coxa do frango. Eu confesso, irmãos, os franguinhos hoje estão um bocado magrinhos, né? Do supermercado, sim ou não? O que você acha? É pinta. É um bocado magrinho. Mas antigamente, lá no quintal de casa, tem alguém aí que ainda tem lá uns frangos e anda matando em casa. Peru também, estão denunciando aqui. Mas antigamente os frangos eram maiores e tinham grandes coxas de frango, né? Eram bem engordados para certas alturas. E aquela coxa já estava separada, irmãos. Normalmente era para o cabeça da casa. Era para alguém que tinha honra naquela casa, né? E hoje em dia, cada vez menos, nós vamos ver honra em casa. Mas eu vou dizer algo. Antes de nós entrarmos na honra em casa, eu quero dizer para você que eu conheço muita gente que diz para mim que acredita em Deus. Que você pergunta assim: você acredita em Deus? E a pessoa diz assim: eu acredito. Eu tenho minha fé em Deus. Só que quando você vai conversar um pouco mais e falar: você conhece o coração de Deus? Você sabe o que importa para Deus? Você vive de acordo com aquilo que Deus ele planeou para a sua vida? E as pessoas ficam assim a olhar, porque nunca ouviram falar sobre isso, porque eles acreditam num Deus que está lá disponível para certos momentos, às vezes por momentos de aflições, momentos de tristeza, momentos onde Deus é útil ali. Ai meu Deus, estou precisando de você agora. Mas não ouviram falar de um Deus relacional, de um Deus que se relaciona e que anda junto com a gente. De um Deus que tem vontades, do Deus que determina as coisas, de um Deus que sabe o que é melhor para nós. Então, muitas pessoas conhecem a Deus de ouvir falar, mas na prática de vida não vivem com esse Deus. Estão distantes deles. Irmãos, e não tem nada a ver com quem frequenta a igreja. Eu já quero dizer isso para você. Frequentar a igreja vai chamar a tua atenção. Mas não quer dizer que se você frequenta todo domingo, que você vai conhecer a Deus. Até porque esse conhecimento e o tempo que nós temos aqui, irmãos, eu estou até pensando em passar o nosso culto para uma duração de pelo menos 6 horas. 1h30, irmãos, no domingo, você sabe que é pouco. Sim ou não? É pouco tempo. É pouco tempo. E tem gente... Não, mas claro que eu não vou passar para 6 horas, né, irmão? Estou brincando, isso é brincadeira, viu? 1h30 é o suficiente para que a gente passe a semana toda buscando a Deus, ouvindo de Deus, falando com Deus, se interessando com Deus. Amém, queridos? Por isso que eu digo, nosso culto, ele... de domingo, né? Aqui, ele é o resultado da nossa vida de segunda a sábado. O nosso coração ele tem que ter sido regado a semana toda.
A nossa vida com Deus, ela tem que ter sido exercitada por toda a semana. E o resultado, o fruto daquilo que fizemos durante a semana vai desencadear aqui. Então nós vamos cultuando. E aqui nós chegamos já com um copo cheio, que quando bate ali uma gota de unção, você transborda. Aleluia. Amém? Nós não deveríamos chegar vazios no culto para tentar nos encher. Porque aqui a bateria só vai a 20%. Os outros 80% é por sua conta. Amém, queridos? Os outros 80% é por sua conta. Aqui eu só vou carregar 20%. Você até vai achar, aí tem um pouquinho de energia, mas só vai durar até amanhã. Amanhã você tem que renovar. Amém? Brincadeiras à parte, irmãos, eu sei que num culto uma palavra muda a vida. Minha vida foi mudada dentro de cultos. Porque uma palavra muda, vira uma chave, muda a nossa vida, tá? Então é importantíssimo nós estarmos juntos, é o poder coletivo da igreja, mas também nós temos o poder individual da nossa vida com Cristo. Precisamos entender isto. Mas veja bem, irmãos, então não é porque eu creio em Deus, não é porque eu sei que Ele existe, que de fato eu honro a Deus. Que de fato eu dou a primazia a Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6... o Senhor Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra é uma palavra básica, irmãos, de quem está começando na fé. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Em primeiro, isso é honra. Deus está em primeiro lugar. Honrar a Deus é alinhar o nosso coração, não apenas os nossos lábios. Palavras o vento leva. Palavras têm que ser condizentes com atitude e com vida. Aquilo que eu falo tem que estar alinhado com as minhas ações. Palavra e ação, palavra e vida, né, irmãos? Glória a Deus. O trabalhador chega na entrevista do emprego, está aflito. O patrão pergunta, você faz horas extras? Faço. Você chega mais cedo? Chego. Você dá conta do trabalho? Dou até de 3 pessoas. Na entrevista ele está animado, né? Aí vai a primeira semana, vai a segunda semana, vai a terceira semana. Cadê o ânimo, irmão? Cadê o ânimo? Cadê a alegria? Você que chegou aqui com tanta vontade de trabalhar, né? Então, sabe, irmão, deixa eu falar algo para você. Nós precisamos perceber isto. Andar com Deus é alinhar o coração com o coração de Deus. Irmãos, Deus tem um coração. E Deus tem... Eu ia dizer que Deus tem um problema grave, mas não é um problema. Deus tem algo que é peculiar dele. Deus não vai falar que gosta de algo para nos agradar. Deus não vai mudar quem Ele é para nos agradar. Deus não vai ser politicamente correto. Aquilo que Ele ama, Ele ama. Aquilo que Ele odeia, Ele odeia. Uma das coisas básicas da nossa vida que nós temos que aprender, que tudo aquilo que Deus ama, nós devemos amar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vida. Tudo aquilo que Deus rejeita e não gosta, nós também devemos rejeitar e não gostar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vida. Porque se Deus é importante para mim, irmãos, eu não vou ficar enchendo a minha vida com coisas que Ele não gosta. Como é que você afasta alguém do seu relacionamento? Como é que você afasta alguém da sua vida? É só começar a fazer coisas que aquela pessoa não gosta. Sim ou não, irmãos? Se você, normalmente, né, você vai receber uma visita em casa, o que você faz? Normalmente é bom. Você liga para a pessoa e fala assim, olha, eu vou fazer aqui o almoço para a gente. O que você come? O que você não come? Tem pessoas que é igual a mim, né? Que eu vou dizer assim, só não como o que não tiver. Eu não tenho problema com comida. Mas tem outras pessoas que vão dizer, olha, eu não como isso, não como aquilo. Eu gosto muito daquilo. E quando nós vamos receber alguém com honra na nossa casa, o que a gente faz? Vai fazer aquilo que a visita gosta de comer. Né, irmãos? Amém? Essa semana eu já vi que eu vou ter um monte de convite aí para jantar. Vai ver. Irmãos, agora, a visita vem na sua casa, aí ela falou assim, olha, eu não gosto de picanha
Eu não gosto de bife de picanha. Fala uma comida que vocês não gostam aí, irmãos. Que é já para ir me preparando. Fala aí. Não gosto de javali. Eu gosto de javali, viu, gente? Javali é tão bom. De todo jeito. Mocotó também não é bom. Tutano. Não gosta de beterraba não, Sarinha? Então a visita chega lá em casa, eu liguei para ela para saber se ela gosta ou se ela não gosta, ela disse que não gostava. Quando ela chega lá em casa, a mesa está posta e está posta com a comida que ela não gosta. Ela falou, não estou entendendo nada, você me ligou para saber o que eu não gosto. Sim, eu fiz mesmo para você não voltar amanhã. Sabe, irmãos, e às vezes a gente se relaciona assim com Deus, queridos. Deus está dizendo para nós um monte de coisa que não é bom. E sabe, irmão, deixa eu falar algo para você. Normalmente nós não gostamos de coisas para nós. Deus não gosta de nada que faz mal para você. Porque o pecado, as nossas falhas, os nossos erros, não muda Deus. Não faz mal para Deus, faz mal para nós. E Deus, quando vê algo fazendo mal para a gente, Deus não gosta. É por isso que Ele nos orienta a fazer coisas que é bom para nós. Tá a perceber, irmãos? Deus não gosta. Quem é que gostaria de ver um filho fazendo mal para si próprio? Você teria alegria? Quando você vê o seu filho andando num caminho que você não gosta, fazendo coisas que está levando ele à perdição, à morte. Como é que fica o coração de um pai e de uma mãe quando vê um filho escolhendo um caminho que não devia? Fica feliz, irmãos? O pai e a mãe chamam a atenção por causa de si? Não, é por causa do filho que está vendo. Isso vai te destruir, menino. Isso vai te destruir, menina. E é assim que Deus age conosco. Ele está falando com a gente. Não faça isso porque vai destruir você. Vai ser mal para ti. Aí, irmãos, eu vou ter que convidar você. Leia a Bíblia, viu? Para você entender isso. Como eu disse, aqui há pouco tempo. Na Bíblia você vai ver tudo que Deus orienta. Então leia. Com paciência, sem ansiedade, devagar. Você tem até Jesus voltar para acabar de ler a Bíblia, mas leia pelo menos um capítulo por dia. Amém, queridos? Vai lendo. Então deixa eu falar algo para você. Honrar a Deus é alinhar coração, é obedecer a Deus, é se importar com as coisas que Deus gosta, é se importar com as coisas de Deus. Não é viver longe, é viver perto, é chamar para perto. Isso é honrar a Deus. Então quando o coração está alinhado, a obediência deixa de ser um peso e se torna um prazer. Não é pesado obedecer a Deus para aquele que o ama. Não é pesado honrar a Deus para aquele que o ama. É uma alegria imensa, irmãos. Eu vou chamar vocês hoje, filhos da honra. Vocês são pessoas que honram. A honra do Senhor está no seu coração. Nós fomos chamados para honrar o nosso Deus. Amém, queridos? Nós precisamos perceber, irmãos, eu já fui tão, como diz cá em Portugal, tão parvo na minha vida. Porque existia coisas que Deus estava dizendo para mim assim, filho, larga essa amizade aí, que essa amizade não é boa para você não. Larga esse relacionamento aí, que isso não faz bem para ti não. Larga essa prática, larga isso aqui. E o Espírito Santo ia falando comigo, que nada. Eu é que sei. Eu é que sou dono da minha vida. E demorava a me livrar daquilo que Deus já tinha falado para que eu pudesse me livrar, irmãos. Quão bom é quando a gente reconhece em Deus e quando recebemos a palavra, obedecemos logo com prazer. Opa, Deus está me sinalizando para fazer algo. Eu vou fazer logo. Eu vou resolver isso logo. Eu vou mudar isso logo. Eu vou transformar isso logo. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus sabe o melhor para mim, irmãos. Então, sabe, honra a Deus é obedecê-lo com prazer. É obedecê-lo com alegria. É obedecê-lo com paz. Honrar a Deus é olhar para Ele e colocar a vontade dEle em primeiro lugar. Quem aqui já rezou muito o Pai Nosso? Falo sempre do Pai Nosso porque é uma oração ou uma reza que a gente aprende desde cedo. Eu, pelo menos, todas as noites antes de dormir, quando era criança, lembrava de ter alguém rezando comigo o Pai Nosso. E tem lá uma partezinha do Pai Nosso que é interessante, irmãos. Que diz assim, seja feita a sua vontade.
Aí nós estamos rezando, orando, falando, seja feita a tua vontade. Ah, não, mas eu quero a minha. Seja feita a tua vontade. Não, mas eu quero a minha. Seja feita a tua vontade. Não, mas eu quero a minha. Seja feita a tua vontade. Mas eu quero a minha. É uma briga. É uma guerra. A oração fala uma coisa, o coração fala outra. A oração fala uma coisa, a atitude fala outra. Irmãos, se é para ser feita a vontade de Deus, uma vez que você entendeu essa vontade, se alinhe à vontade dele. Não demore, irmãos. Honre a Deus. Eu já contei para vocês aquela história de uma mãe lá na Ásia, lá na Indonésia, e uma miúda adolescente de 16 anos escreveu um bilhete para sua mãe, muito bonito. E ela escreveu: mamãe, você é maravilhosa, eu te amo. E colocou lá em cima da mesa. Que honra, não foi, irmãos? E ela colocou lá em cima da mesa. A mãe chegou do trabalho, agarrou naquele bilhete, olhou e deixou lá de parte. Quando a filha chegou em casa, toda contente, achando que a mãe ia estar feliz, a mãe chamou a filha, pegou o bilhete e rasgou o bilhete na frente dela. Que indelicadeza. E a filha começou a chorar e a mãe falou assim: olha, se você me ama, não precisa escrever no papel. Me honre e me obedeça. E eu vou saber que você me ama. Forte, né, irmãos? E o Senhor Jesus, irmãos, ele vai dizer algo. Lá em Mateus capítulo 15, verso 8. Eu nem vou conseguir pregar essa palavra toda hoje. Nós temos ceia. Quem sabe no próximo domingo eu continuo. Mateus 15, 8. Abre aí sua Bíblia comigo. Evangelho segundo Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 15, 8. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus, mas o que, irmãos? O seu coração está longe de mim. Que coisa. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, melhor do que a boca, melhor do que as palavras, melhor do que os lábios, é a atitude, é o coração, é o interior, é a entrega. Então, se você quer honrar a Deus, se você deseja ter uma vida que honra a Deus, entregue toda a sua vida. O centro da sua vida tem que ser o Senhor. Honre a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Busque a Ele de todo o seu coração, se interesse pelas coisas dEle. Não somos religiosos e nem queremos ser. Não queremos ter um título de religiosidade, não queremos dizer, nós somos cristãos porque essa é a minha religião. Não, irmãos, nós queremos ouvir de Deus, falar com Deus, viver para Deus, comungar de fato do corpo de Cristo. Nós queremos ouvir a sua voz, obedecer. Queremos ser um povo que serve, que honra, que ama e que as pessoas vejam em nós o Cristo que nós professamos. Isso é honra. Chega, irmãos, já há muita gente aí vivendo só de palavras. São homens que olham para mulheres e digam, eu te amo, meu amor. Mas na verdade é apenas palavrinhas, porque a atitude não condiz. São mulheres que dizem que ama, que ama o marido, ou o cônjuge, ou o namorado, mas as atitudes não condizem. São filhos que dizem que amam os pais, mas as atitudes não condizem. Irmãos, tristemente são pais e mães que dizem que amam os filhos, mas a atitude não condizem. É tempo da gente alinhar coração, alinhar a vida, irmãos, para honrar aquilo que falamos, para honrar aquilo que deve de ser, para alinhar as nossas vidas. É óbvio que isso é um processo, é lógico que isso demora, mas você precisa ser intencional em viver dessa maneira.
intencional. Amém, queridos? Nós precisamos demonstrar, não superficialmente, mas profundamente, todo o coração que está aqui dentro deve jorrar para fora. Jesus, certa vez, estava falando sobre alimentação, irmãos. E os religiosos daquela época diziam, comer isto é impuro, comer aquilo é impuro. Ele fala, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. E a palavra de Deus também vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Tem gente que diz assim, é tão difícil falar de Deus. Claro, porque seu coração está vazio de Deus. Porque uma vez que o teu coração estiver cheio, irmãos, você vai falar de Deus naturalmente. Não sou contra o futebol, mas os amantes de futebol, quando se reúnem, tem dificuldade de falar da bola, irmãos? Não, porque ganhou, porque o time tal, o jogador, e foi e tal. Porque tá cheio. Os amantes de novela. Ninguém vê novela aqui não, né, irmão? Ainda tem novela? Dorama. Vamos atualizar, né? Os amantes aí de algum programa, que quando se reúnem, falam, porque estão cheios, irmãos, estão cheios daquela informação, estão cheios daquilo. Os amantes do Correio da Manhã, Jesus. Os amantes do Correio da Manhã, meu Deus, não tem aqui não, ninguém vê Correio da Manhã aqui não, por favor. Ei, que aconteceu? Você viu, morreu, matou, espancou e fez, Jesus. É só o que sai. Não faz isso não, irmão. Muda de canal lá, vê uma coisa melhor. Vê um jornal menos sensacionalista. Foge dessas coisas. Não me processa não, viu, Correio da Manhã? Por favor, em nome de Jesus. Oh, queridos. A boca fala aquilo que o coração está cheio, irmãos. Do que nós temos nos enchido? Do que você se enche? Do que está cheio o teu coração? Eu lembro, irmãos, que eu passei no concurso da Marinha lá no Brasil. E meu primeiro ano na escola de aprendiz marinheiro no Espírito Santo, todas as vezes que eu ia à casa, eu só falava da Marinha. Aí tinha gente que falava assim, rapaz, você não tem outro assunto, não? Aí alguém, já não lembro quem, virou e falou assim, é o que ele está vivendo. Ele está vivendo isso intensamente. Você quer que ele fale do quê? Né? É só o que ele tem, o assunto dele vai ser esse, não tem jeito. E realmente era naquela época, né? Então sabe, irmãos, se nós vivermos intensamente com Deus, com a sua palavra, louvarmos a Deus durante a semana, lermos a sua palavra, orarmos, buscarmos de fato a face do Senhor e a sua presença, facilmente nós falaremos dele, facilmente nós transbordaremos dele, aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que nós estejamos. Irmãos, é tempo de nós enchermos a nossa casa de honra. Vamos honrar a Deus com as nossas ações, atitudes e com o nosso coração. Sabe, irmãos, eu quero declarar que a nossa igreja é uma igreja que honra. Nós temos outras coisas para falar sobre honra, se calhar vamos continuar o mês de março falando sobre honra, porque é importante nós aprendermos a honrar. Nós aprendemos a honrar. Eu tenho, irmãos, testemunhos imensos de honra sobre a minha vida. De bênção e de alegria. Não só do benefício para mim, mas para benefício para outras pessoas. A honra é importantíssima. Honre a Deus. Honre, irmãos. Coloque Deus em primeiro lugar. Vamos fugir dessa ideia de que Deus está muito longe. De que Deus está distante de nós. De que Deus não quer se relacionar com a gente. De que Deus não quer andar conosco. Vamos fugir dessa ideia. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento.